Bem-vindos ao último Amigos da Bola da época 2018-2019, numa altura em que os nossos empresários se encontram a estudar as propostas que nos chegaram neste mercado, nomeadamente um convite para comentar futebol nesse exemplo de liberdade e tolerância que dá pelo nome de Arábia Saudita, a proposta de um clube chinês que confundiu Bruno Ferreira com Bruno Fernandes e uma moça que fez matches com o Vasco no Tinder, impressionada com o tamanho do seu nariz. É também a altura de fazer o rescaldo dessa grande conquista, acho eu, que dá pelo nome de Liga das Nações e que, pronto, não é uma liga, nem tem todas as nações, só as da Europa, mas foi fixe. Comigo, o açoriano benfiquista, dois velhos amigos alentejanos para fazer o balanço da semana e do ano. Vasco Correia de Évora, pelo Futebol Clube do Porto, e Bruno Ferreira de Beja, pelo Sporting Clube de Portugal. Queridos amigos, cá estamos, uma época inteira passou, 43 programas, eu só cá estive em 32, mas foi um prazer. Vamos a isto, vamos falar da Liga das Nações. Gostaram? Foi bom? Eu gostei. Começamos pelo Bruno. Sim, pode Bruno. Desde o início, aqui é um bocadinho ao invés do que o Vasco foi aqui deixando perceber que não era das competições que mais simpatizava mas eu acho que... Eu estava com o Vasco nisso, é preciso dizer a verdade. É verdade, mas eu acho que sempre que há pretexto para ver os nossos jogadores jogarem a bola e espalharem de alguma forma o seu perfume e permitirem que se conquiste mais uma competição internacional, acho que é bom e, portanto, muitos parabéns à nossa seleção, aos bravos guerreiros e ao engenheiro. O engenheiro, lá está. Eu tinha previsto aqui que com a Holanda, se calhar, o mais provável era perdermos, mas jogámos bem. Eu não tinha previsto isso. Eu até achava que nós iríamos ganhar porque é difícil que alguém nos ganhe. Nós também temos muita dificuldade em ganhar aos outros, mas é difícil alguém nos ganhar. Não é? A vitória aqui não Os resultados espalham isso, não é? Exatamente. A gente leva ao empate até à última, depois vamos decidir nos penaltis ou assim, mas ninguém nos ganha nada. Fernando Santos só perde 2 jogos oficiais neste tempo todo. Exatamente, cá está. Aliás, ele já tinha Suíça testado isso na Grécia. E com o Uruguai. Com a Grécia, os resultados também eram muito assim. Era 1-0, 0-0, andava sempre ali. Perder nada, mas também ganhar também pouco. Quando os italianos o descobrirem e o contratarem lá para o Calcio, aí é que vai ser. Mas não sei. Porquê? Porque isto é como a regra da matemática. Menos com menos dá mais. Portanto, é capaz também de dar um festival de golos ofensivo. Mas eu vou dizer, e é verdade, eu nunca fui muito um grande fã desta competição. É óbvio que, e corrijam-me se eu estiver errado, que a Liga das Nações nasceu um bocado para que as equipas pudessem acho que jogar a ideia é boa, não é? Sem ter que fazer jogos de preparação. Portanto, claro. Lá está. Ao menos há qualquer coisa em disputa, não é? É isso. Só que lá está a ideia que nós temos depois é essa também. Este troféu é só porque para... Alguém dizia aqui há dias... É o troféu dos jogos de preparação. Deixa a França assim. começar a ganhar uns, a Alemanha começar a ganhar outros e depois vês que isto começa a ficar interessante. Talvez. Mas para mim é interessante, mas para os outros que agora com desdém desfazem um bocadinho na competição. Sim, mas por exemplo, vai mudar. Tu no Campeonato Europeu, o Campeonato do Mundo, quando acabas, és o campeão europeu. Não há uma outra seleção na Europa superior à tua, campeão mundial. Tens acesso ao play-off. És o campeão dos jogos de preparação. E cria aqui um problema, não é? Até que ponto é que a seleção agora não se vai marimbar um bocadinho para os jogos do apuramento, até porque empatámos os 2 primeiros, quando já pelo menos já estamos no play-off. Isso não sei. Isso não sei. Não mas há uma coisa, está lá o Ronaldo. Quando nós ganhámos, foi a primeira seleção a ganhar este troféu, foi Portugal, e portanto ainda não se sabe bem o que é que... Estamos a criar história, não? Estamos a fazer história. Isso sim é bonito. Isso é bom. Exatamente. Lá está. E eu não sabia o que é que havia de fazer. Quando Portugal ganhou, eu disse assim, agora fazemos o quê? Vamos para a rua... Não se viu, fui à rua, não estava ninguém na rua. Agora vou eu com um cascol. Portugal, as pessoas. Isto é uma Liga das Nações, está quieto. Pronto, e estamos um bocadinho a ver o que é que isto vai dar. Não havia muita gente na rua a festejar. Em termos do jogo propriamente dito, acho que foi um jogo muito à imagem do Fernando Santos. Lá está, aquilo. Não há ali uma. Mas foi bastante melhor do que com a Suíça, pelo menos. Foi um bocadinho melhor. Também, ajudou o facto do Ronald Koeman não acreditar em pontas de lança. Isso sim. Ajudou. Mas meteu também, 10 minutos no fim. Pronto. Tem um que está no Sporting que não tem jogado. Pois, foi ostracizado pelo Koeman. Ele abdicou. Sim, mas o Koeman deu a entender que não jogaria. Abdicou. Mas depois... Tal não foi, digamos que... como é que eu ia dizer? Tal não foi a experiência traumática que teve em Portugal que teve que... Pois era mais um ou dois jogos que ele tinha que fazer. Não, mas aparentemente o Bas Dost abdicou indignado depois do Ronald Koeman ter dado a entender que na sua tática não havia um número 9 puro, um ponta de lança clássico, como se viu com Portugal.
Ronald Koeman, quando foi o treinador do Benfica, quem é que tinha como avançados? Era o Cardoso, não é? Não foi deixa cá na altura ver. do Cardoso? Tinha Micoli. Tinha Simão Sabrosa, que não é um ponta de lança. Eu lembro-me meio disto porque o Ronald Koeman fez um brilharetezinho. Fomos aos quartos de final da Champions, já não é mau. Mas não me lembro que era o nosso homem-gol, não, de facto. Realmente, não. se tinha um Micoli, Sei que o não tinha um avançado. Micoli não jogava sozinho. Respeito por Fabrício Micoli. Eu acho que ele também estava aí envolvido em negociatas com a máfia. Portanto, O que ele faz fora do relevado, quero lá saber. No relevado, das raras vezes em que ele aparecia, estava sempre lesionado, era um craque. Assim se percebe agora, transpondo isto para o que a SAD do Benfica faz fora da SAD, o que o Vieira faz fora do Benfica. Estava aqui a nada. 5 minutos, quase 6 de pureza. E gostaram das designações, das nomeações? Bernardo Silva, melhor jogador do torneio, Ruben Dias, man of the match na final. Olha, tenho a dizer, dar os parabéns ao Ruben Dias, porque se calhar porque o jogo era internacional, se calhar porque estava a jogar por outra equipa, mas gostei imenso de ver o Ruben Dias jogar a bola, parecia um senhor. E infelizmente não foi nada disso que ele mostrou aqui. Aqui é o Rambo e lá é o Clark Gable. Estava a correr tão bem. Estava a correr tão bem. Mas, eu já te tinha dito aqui que ias torcer muito pelo Ruben Dias, ias vibrar muito com o Ruben Dias na seleção. Espero francamente que daqui para a frente o Ruben Dias tenha aprendido e percebido que aquele é a maneira de jogar, é o comportamento. Parabéns, Ruben Dias. O Ruben Dias não agrediu nenhum avançado. Porque a Holanda não joga com avançados, lá está. Tínhamos acabado de falar nisso agora. Ele bem tentou, ele andou ali. Ele tinha que se deslocar muito fora da sua zona de ação. Parabéns ao Ruben Dias. Gostei muito do Edem Carvalho. Sim, o Ruben Dias também foi um dos bons jogadores desta competição, pelo menos destes playoffs. Gostei de ver o Bruno Fernandes a soltar-se também em relação ao primeiro jogo. Fez um grande jogo. Rematou 4 vezes, pelo menos. Eu percebi às tantas, porque me habituei muito a ver o Bruno jogar no Sporting, aquela coisa, tendência quase inata que ele tem, que é de organizar a equipa e a ser o capitão, que não é? Evidentemente não é. Mas às tantas ele olhava e começava, e depois parava e dizia: espera, não posso estar a fazer isto. Eu começou a ver assim: estes gajos jogam à bola, tenho que ver se. Grande Bruno Posso estar mais Fernandes. descansado. O quarto melhor jogador do campeonato, segundo foi o segundo melhor. Segunda redação portuguesa da UEFA. Foi o segundo. E o, como é que se chama o gordo do Benfica? O Pedro Guerra. Pedro Guerra e a redação da UEFA está certo. Estavas a questionar, mas pronto, acho que concordas. Pensei que havia um jogador gordo. Já não. Já houve, Paulo Almeida, Michael Thomas. Como é que se chamava aquele do Rochenbach também? Era o gorduchinho. Era fortíssimo. O Rochenbach. Mas pronto, o Fernando Santos não. Custa-me ver um bocadinho a nossa seleção ter tão bons jogadores e não conseguir desenvolver jogadas em condições, ter sido muito bola para a frente. Lá está, eu disse isso há 15 dias aqui. É verdade, custa. Pronto, lá está, o que é que eles fazem nos treinos? Mas sabemos que Fernando Santos é um crente. Aliás, já falei nisto aqui, não é? Fernando Santos é um crente, sim. É um profundo crente. E, portanto, lá está, eu acho que ele provavelmente o que faz nos treinos é os jogadores que passam a vida a rezar o terço, a acender velinhas, porque treinar não estou a ver. Porque não há uma jogada, não há quase nada. Mas ele tocou num assunto também para lhe fazer justiça. Ele diz que é completamente diferente a seleção de um clube, não há tempo para criar automatismos. Eu acho que há que dar algum crédito realmente. Até por isso estas competições são importantes, porque criam essas rotinas e entrosamento entre jogadores, possibilidade do técnico fazer chegar ao plantel com alternativas, um modelo de jogo. Certo, sim, mas é assim, estamos no século XXI já estamos a terminar a segunda década do século XXI. Não estará já preparado um determinado tipo de treinos para selecionadores, para competições curtas, com determinado tipo de jogadores. Aliás, eu acho que há uma app. Se fizeres depois ao Google, de certeza que há um tutorial qualquer no YouTube. Temos que ir ver. Ou então o Porto já teve acesso a eles através dos e-mails. Nunca se sabe. Mas tem que haver aqui qualquer coisa. Aliás, e também esse argumento digamos que é uma porta que abre para os dois lados, porque o próprio Fernando Santos leva sempre aquele núcleo duro à seleção, portanto, tirando ali. Agora houve uma injeção de novos jogadores nos últimos 2 anos, talvez. Mas o núcleo duro da seleção tem sido o mesmo nos últimos anos e tem-se renovado sempre muito pouco. Ali só alguns jogadores que vão entrando. Não concordo contigo. Olha que Mas olha que isto aqui não estamos aqui para concordar. Portanto, passa ao próximo tempo. Não, mas isso é uma ideia que anda por aí, mas que não corresponde inteiramente à verdade. O Fernando Santos vê quantos jogadores desta seleção é que conquistaram o europeu há isso é que eu estou a dizer. Nos últimos 2 anos houve uma injeção de jogadores que, sim, o europeu foi há 3. Pode ter a vida, pode fazer
com que o jogo... Os repetentes eram o Cristiano, o Zé Fonte, Certo. o Mas- Patrício. Mas regra geral, e já no Euro, nós não jogávamos nada de especial. Quem? O Borges detesta o Beto. Não, eu acho não que o ouvi. Beto- Eu estava a falar de titulares, eu não ouvi Ah, o Beto. o Beto. Eu não percebi. Eu percebi que tinhas dito Pepe e como o Beto, Pepe não Beto, jogou. Beto. Não, estou a falar só de titulares. Eram 3 ou 4 repetentes. Mas o Beto é quem é o Bernardo Silva? Que é Beto. Bernardo Está Silva. certo. É Beto, é Beto. Já o Sabrosa também era É um Beto. Beto fixe. Um Beto fixe. São Betos fixe. Entretanto, já falámos de Fernando Santos, o mais titulado selecionador da história da Federação Portuguesa de Ele Futebol. ainda deve andar aí, porque ele disse em casa que só regressava à casa no dia 11 de julho. Agora Agora vamos, está a aproveitar para ir para Ibiza. agora vamos falar do treinador mais titulado do futebol português, palavras do próprio, incluindo 5 supertaças Cândido de Oliveira, que ele diz que ganhou. Na verdade foram 2, mas pronto, tudo bem, foi isto que ele disse lá no Brasil. Jorge Jesus e as suas primeiras entrevistas, que aparentemente são diárias, o que é que estão a achar destes primeiros dias de Jesus no Rio de Janeiro? Delicioso. E estou à espera de o sentir ainda mais carioca. Mas eu acho que mais 15 dias e estamos lá. Eu estou mortinho para que ele comece a pegar na equipa e todo aquele sururu que está a ser vivido no Rio em torno da... E depois há esta questão quase... O nome é o Jesus! Messias. É o Messias. E tem o eles- João de Deus como adjunto, que é ótimo. Exato, pá, tudo isto está aqui a criar um melting pot fantástico. Eu estou ansiosíssimo para que isto comece. Let the games begin. Começa dia 20, nós já não estaremos cá, vamos de férias, mas oxalá, se voltarmos, oxalá tenhamos a isto. Teremos certamente muito material para falar de Jorge Jesus. Antes de ouvir o comentário do Vasco, vou só mostrar uma imagem que está a circular na internet e que eu não resisti. Vou fazer do Flamengo o melhor clube da Europa. Pois, sim, eu não sei de quem é que pertence este Também meme, não, digamos gostava de dar assim, os créditos, mas é um belo meme. mas está impecável. E mesmo assim, se fosse o próprio Jorge a escrever, acho que isto... Não, eu corrigiria ali só Europa. apenas o nome do clube, porque em bom rigor é Flamengo Flamengo. e não Flamengo, mas o resto da ideia está ótimo. Há publicações brasileiras onde já está a circular um glossário também para ajudar Pois Jorge é, pois Jesus. é. Tem lá uma expressão maravilhosa que eu não conhecia, que é É do 1-0. sair contando o borboleta, que é quando o guarda-redes sai aos papéis, sai mal à bola. Sair Ai, contando o borboleta. Eu é 1-0 que é o resultado franciscano. Resultado franciscano, muito bom, tão também bom, não conhecia. tão bom. Nós vamos ter este interregno, né, que vamos ter de cerca de um mês e meio, Estás a dizer às pessoas, esta era a grande novidade do fim do entre programa. o campeonato, depois o início do campeonato, que não sei o que é que vai acontecer. Lá se Atenção. foi. Não se foi Daqui a nada. 42 Tu sabes minutos coisas que nós não sabemos, Vasco. tínhamos um grande final. Isto é dos e-mails, de certeza. Isto foi o... Claro, final. ele viu antes. Ele foi aos e-mails lá do Porto. Isto era para dizer só no final. Isto é o J. Marques que te passou informações. É que na caseirada pode haver qualquer coisa. Ei. Bom, a cada 8 dias. Não, eu queria só dizer recebemos- relativamente ao Jorge Jesus, rapidamente. Não sei se vocês viram no jogo, ele foi ver o Fla-Flu Sim, sim, o grande derby. e as imagens que apareciam do Jorge Jesus é só fazer assim. Eu vi. Portanto, vai ser. Ele deve ter visto ali, cada Vai vez ser que mudar de cabeça. aquela defesa um estava mais atrás, outro mais à frente. Ele. Onde é que eu me vim meter ao caralho? Por acaso é engraçado tu dizeres isso, porque lembraste-me uma memória nos últimos tempos de Kike Flores no Benfica. E foi a única vez que estive fisicamente perto de Jorge Jesus. Eu vi um jogo no estádio, era Moreto, o guarda-redes. Alguém atrasava a bola para o Moreto e o estádio começava todo em pânico. Chuta! Porque pronto, digamos que não transmitia muita segurança. Longe estávamos nós de imaginar que ainda íamos levar com o Roberto. Mas o Jesus estava na bancada muito perto de mim a assistir a este jogo, com um amigo. E eu lembro-me dele estar a gozar o jogo inteiro e fazia isso. Tipo... E eu lembro de ter vontade de ir abraçar o homem e dizer, por favor, treina esta aí. Ele era treinador de quem na altura? Belenenses? Bragas. Braga. Já estava no Braga. E foi para a bancada? Era um camarote. A armar-se ali em povo. Eu não queria, Borges, eu a armar-se em povo. não queria dizer. Eu nunca fui amigo do presidente do meu clube, ao contrário de uns e outros. Mas, pô, Eu? Estás a falar de mim? uns e outros. Eu passei- Uns e outros. Estou à espera do plano Epá, geral. Tudo Estou à bem, espera eu vou do plano explicar aberto. agora lanças-me acusações. Dei-me muitíssimo bem com Bruno Carvalho. Mas já falámos disto até aqui. à fase final Fala- da sua presença. Mas as pessoas não se lembram e tu agora voltaste a acusar-me da sua presença em Alvalade. Eu E disse, hoje vocês- estou muitíssimo bem Eu com só o disse- presidente Frederico Varandas. Ahá! Já é amigo de 2 presidentes.
Eu sou amigo do Sporting, meu amigo, e quem for presidente do meu clube é meu amigo. Eu devo dizer que tenho tido boas relações com... Não com este Com os presidente, vários não com este presidente presidentes do que tu clube, com o anterior. conheceste. No anterior, nem tu te lembras do nome, Ainda tenho não, certeza. ainda não tive tempo de falar. Amândio Conhecer? Teixeira Vieira, não era o Sim, anterior? a Prígio. Ninguém Amilcar sabe. É impressionante. Não há. Nem os adeptos do Porto sabem. Realmente há um. Foi em antes, 1840. Um AP e um DP antes de Pinto e depois de Pinto. A cada 8 Olha, em dias. brasileiro isso também fica giro, desculpa. E agora pela terceira Antes vez. de Pinto, Vou tentar depois ler de esta Pinto. introdução pela terceira vez. A cada 8 dias recebemos sempre a visita de uma personalidade do mundo do futebol. Hoje, obviamente, não será a exceção. Sejam bem-vindos ao último telefonema da jornada. E, naturalmente, esta tarde temos connosco o treinador do momento. O homem que está a fazer furor no Brasil. Boa tarde, Jorge Jesus. Bom dia aí no Brasil. Já se adaptou às maiores diferenças entre Portugal e o nosso país irmão? Mas é evidente que sim, né? Até já estou aprendendo a falar brasileiro e tudo. Tu não estás notando, não? Ah, Jorge Jesus. Eu lamento informá-lo, mas no Brasil fala-se português. Isso vai dar tudo ao mesmo, meu irmão. Eu também estava precisando de umas aulas de português. Assim junta-se o fútil ao formidável. O útil ou agradável, Jorge? Útil ou agradável? Isso é aí em Portugal. Aqui diz-se assim. Vá. Mas é para falar de gramática poética ou de futebol? É que eu gosto é de falar de bola. Isso, como eu sempre costumo dizer, é cada macaco no seu mangalho. Ok. Muito bem, muito bem. Então já esteve no estádio, conheceu os jogadores, conte-nos tudo. Aí o que eu gostei mais aqui no Rio foi de conhecer o estádio do Maracanã. Ah, Estou? ah. Alô? Você está me ouvindo? É da ligação? Não, Maracanã e não Maracanã, Jorge. Mas pronto, passando à frente, que jogadores gostava de levar para o Flamengo? Por exemplo, dizem que procuram um defesa central? Defesa central? O que é isso, cara? Então, é o jogador que fica entre os laterais, no centro da defesa, joga acompanhado normalmente por outro... Zagueiro. Me perdoa aí, cara, mas eu já não estou habituado a esses nomes que vocês usam aí em Portugal. Sim, eu ando à procura de um zagueiro e de um volante. O volante? Um trinco, portanto, está à procura de um trinco. Não, preciso mesmo de um volante para o carro, porque me assaltaram o carro e levaram-me o rádio, os bancos e lá está o volante. Ok. O Rio é perigoso. E já se está a adaptar a diferenças no jogo jogado, como por exemplo o relevado nos campos brasileiros é um pouco mais alto. Como é que você falou? Relevado? Não estou entendendo você, cara. Relevado, relva, aquele tapete onde a bola desliza. O gramado é o que você quer dizer. Você tem de usar as palavras que eu entendo, cara. Aqui no Brasil não se diz relva, diz-se grama, né? Gramado, vá. Sim, o gramado é mais alto e é preciso ter alguns cuidados. Por exemplo, eu era para contratar o Servi e já não posso não, né? Porque assim que ele metesse o pé no campo, corria o risco de desaparecer. Ok. Só para terminar, Jorge. O Mister disse que em Portugal era o técnico mais titulado e disse que tinha 5 supertaças Cândido Oliveira, que na verdade só tem 2. Mas está agora aqui um cara tentando manter um bate-papo relaxado e legal e agora você vem com esse papo das taças, pá. 5 ou 2 é a mesma coisa, moleque.
Você sabe qual é que é o seu nome no Brasil, sabe? Não. Sabe nada. Qual é? Olha, babaca boqueteiro, seu bafo de bunda, seu cafajeste, sua jararaca, pá. Pronto, Jorge, peço desculpa. Já cá não está quem falou. Bom, boa sorte então nesta nova aventura e um abraço para toda a comunidade portuguesa aí no Brasil. Não, eu já estou em Portugal, pá. Tive que vir cá buscar umas coisas que me tinha esquecido. Vá, portem-se bem, vão pela sombra. Rápido. Deve ter vindo inventar o teletransporte, entretanto. Grande Jesus. Esta entrevista, a maravilhosa entrevista, a primeira ao Jesus já brasileiro, não podia vir com o melhor timing, porque, entretanto, raramente falamos de notícias fora do âmbito do desporto rei, mas hoje há um grande cantor pop português que está metido em apuros por um contexto semelhante a este Jesus. Vamos ver porquê. Não, eu sempre fui muito fã do Jorge Jesus. Acho que ele fez um excelente trabalho no Benfica. E depois, quando entrou no Sporting, toda a gente, as pessoas que torcem pelo Sporting, achavam que o Sporting já não ganha há uns 15 anos, acho eu. Então já há muito tempo que não ganha o campeonato. Então a gente achava que o Jesus ia conseguir ganhar. Mas depois houve muito problema com o presidente, houve aquele caso da torcida que correu muito mal. Então tem sido uma crise no clube, mas eu acho que o Jorge é um grande treinador e acho que é uma mais-valia para o Flamengo. Ora, aqui está, Nós não sabíamos. como podem ver. Não, isto realmente é preciso dizer aqui a verdade. Cuidem-se Eu até- todos, porque o AVC não escolhe idades. O AVC não escolhe idades. Como se pode ver pelas dificuldades na fala e pelo penteado do David. Sim. Certo. Eu só para que fique aqui claro que isto não foi, é uma coincidência nítida, eu tinha até sugerido aqui aos meus queridos companheiros fazermos uma chamada para falar até com o selecionador Exatamente. nacional, mas isto passa à maior de dois, neste caso, não é? Entre os três, e portanto foi decidido que fosse o Jesus e isto... Timing não... perfeito. Timing Exatamente. perfeito. Não, eu só queria dizer que o David Carreira, ele disse que a torcida correu mal. Que ele não correu, a torcida correu muito bem. Aliás, viu-se nas câmaras. Eles correram muito bem. Mas aqui o David parecia estava falando como daqueles pastores evangélicos da Igreja Universal do Reino de Deus. Só faltava começar a pedir dinheiro. Você vai lá no Templo Maior em Chelas e aí os seus problemas vão passar. Se você... Oh, meu Deus. Sei uma rotinha. Mas foi Foi a melhor crítica a esta entrevista de David Carreira, foi este meu ligeiro arroto.